Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um texto do Foucault, que é um texto de 1971, chamado Nietzsche, a Genealogia e a História. Vou fazer uma leitura sobre esse texto, que eu apresento num capítulo desse livro aqui, que é o meu livro, que é uma coletânea de vários ensaios, e daí tem um ensaio que é uma leitura sobre esse texto do Foucault. Esse texto do Foucault, ele é um artigo, né? É um texto relativamente curto, mas que tem uma série de nuances, né? E que podem passar despercebidas numa leitura, uma primeira leitura, ou então uma série de questões que estão por trás desse texto também, que dizem respeito ao contexto, né? Dentro da obra do Foucault, onde esse texto se situa, e eu vou falar um pouco sobre isso e também apresentar algumas possíveis interpretações, né, que a gente pode utilizar para enriquecer a leitura, né, sobre esse texto. Bom, em primeiro lugar, o texto ele é de 71 e nesse ano, né, foi o ano que o Foucault iniciou os seus cursos no Collège de France. Na verdade, a aula inaugural é no final de 70 e o primeiro curso dele é em 71. E o Foucault dá cursos lá nessa instituição até a sua morte em 84. Isso marca uma virada, né? Não uma ruptura, mas um novo momento na carreira, na trajetória desse filósofo. Então, a primeira coisa importante de se dizer, né? Antes disso, nos anos 60, o Foucault tem já uma série de trabalhos importantes na década de 60 e, assim, comumente, os comentadores e o próprio Foucault, em algumas ocasiões, disseram que esse período dos anos 60 seria um período do trabalho, da forma de pensar vinculada ao que o Foucault chamou de arqueologia do saber. E nos anos 70, isso vai sofrer um certo deslocamento, os temas eles vão reaparecer, não é também uma ruptura, mas vai ter uma diferença de abordagem. Os anos 70 são conhecidos como o período da genealogia. E essa palavra genealogia, ela remete ao Nietzsche, né, que é um dos filósofos com os quais o Foucault dialoga, e está no título desse artigo, Nietzsche, a genealogia e a história, né? Então aqui já tem uma questão importante, né? Tem o tema do deslocamento de eixo, né? O eixo arqueológico e o eixo genealógico, mas também tem uma questão da trajetória institucional, né, do filósofo, né? E é um artigo assim, bastante erudito, não é um texto com uma conferência, não é um curso. A partir dos anos 70, os leitores do Foucault reconhecem, né, conhecem, sabem que tem uma série de cursos, esses que ele vai ministrar no Collège de France, e que são publicados. Então tem muitos títulos do Foucault que são cursos, né, conferências. Então esses têm uma forma mais acessível, né, um linguajar, uma preocupação de falar para um público um pouco mais amplo do que certamente o público de um artigo, né, que vai ler um artigo ou um livro científico. Já o caso do texto sobre o Nietzsche já é um texto erudito, né? Um texto que o Foucault escreveu depois de compilar uma série de fragmentos, citações, né? É um texto que a gente nota, lendo esse texto, que ele deve ter levado um tempo para escrever, porque tem muitos fragmentos ali que ele foi coligindo antes de fazer as análises, né, do texto. Bom, aí o que está em jogo nesse texto, principalmente? Existem alguns vocábulos alemães, que o Nietzsche escreve em alemão, e a obra do Nietzsche não é uma obra sistemática, né? Alguns textos dele são mais sistemáticos, O Nascimento da Tragédia e o Genealogia da Moral, são os dois livros mais sistemáticos do Nietzsche. Mas a maior parte dos textos dele são fragmentários, são escritos em aforismos, né? São aforismos, são pequenos parágrafos curtos, às vezes de poucas linhas, às vezes uma página e meia,
e que expressam uma ideia sem a necessidade de fazer com que essa ideia decorra de um longo desenvolvimento. Então são ideias e a maior parte da obra do Nietzsche é expressa assim, né, que são lapidares, fragmentárias, né, e o sistema, entre aspas, né, da filosofia do Nietzsche se expressaria na maior parte por esses aforismos, né? E no meio desses aforismos, ele utiliza um conjunto de palavras, né, de vocábulos, e ele não tem assim uma preocupação em delimitar, em definir de uma maneira precisa, dizer, olha, sempre que eu utilizar essa palavra ela significa tal coisa, e fazer uma distinção muito precisa. Então o Foucault vai tentar fazer isso, né? Ele vai tentar utilizar esses fragmentos do Nietzsche e organizar em dois grandes conjuntos, né, vocábulos, né, alguns dos vocábulos que aparecem nesses fragmentos. Então, por exemplo, o vocábulo Ursprung, que significa origem, né? Ur, em alemão, é o que remete ao originário, né? Então, Ursprung é a origem de uma coisa. Entstehung, esse daí significa a proveniência, a emergência de alguma coisa, seria uma ideia que remete a uma linhagem, né? Herkunft tem uma ideia parecida também, né? De proveniência, de filiação, herança, né? Geburt, que é nascimento, ou Anfang, início, e Genealogie, que é genealogia. Então, são alguns dos vocábulos que o Foucault, lendo essa obra do Nietzsche fragmentária, ele vai recolhendo e vai mostrando, olha, eles aparecem, esse aqui aparece nessa parte, esse nessa outra, e vai mostrando que, então, o Nietzsche tem várias palavras em alemão que ele utiliza para falar da origem de alguma coisa, ou da história de alguma coisa, ou da filiação, de onde essa coisa vem. São várias palavras. Uma dessas palavras, genealogia, está no título de um dos livros mais importantes do Nietzsche, Genealogia da Moral, né? E nesse livro ele vai atacar uma ideia que é predominante de que a moral teria não uma genealogia, uma filiação, uma história de herança, uma hereditariedade, mas sim uma origem. E essa distinção para o Foucault é que ela é fundamental. A distinção entre, de um lado, o pensamento que busca a origem de uma coisa e o pensamento que busca essa genealogia, né? Os dois têm a ver com a história, só que existe uma história originária que busca o primeiro acontecimento de alguma coisa, a primeira intervenção, a primeira forma de aparição daquilo, que o Foucault, usando Nietzsche, vai dizer que é uma forma de história miraculosa, né, que a coisa acontece pela primeira vez como um milagre, ela não tem uma herança, né, ela simplesmente aparece, ela acontece, tem uma relação direta com algo transcendente, né, e a genealogia, né, todas as coisas então têm uma origem, não exatamente uma origem, nesse sentido forte da Ursprung, mas sim uma história, uma genealogia, ela sempre remete a um evento anterior, necessariamente, né? E para o Nietzsche, a moral ela teria uma genealogia e não uma origem. Então os valores como bem e mal, né, o que deve se fazer, o que não se deve fazer, eles têm para o Nietzsche uma genealogia, né? Eles surgiram de algum modo, eles têm uma herança, eles têm um antecedente, e é por isso que uma história é necessário narrar essa história. E a maneira como se narra essa história nunca vai alcançar o fato originário de como aquilo começou. É isso que o Nietzsche tentou mostrar nesse texto, Genealogia da Moral, né? Bom, o texto do Foucault, lendo Nietzsche, de 71, vai nesse texto, a Genealogia da Moral, mas antes ele encontra na própria obra do Nietzsche, que como eu falei é uma obra fragmentária, encontra um momento anterior, na própria obra do Nietzsche, em que essa ideia de genealogia ainda não estava plenamente desenvolvida. Então, no primeiro grande livro do Nietzsche, que é O Nascimento da Tragédia, e em outros textos que são contemporâneos desse, aparece a ideia de que a tragédia tem não exatamente uma genealogia, mas sim um nascimento, né? Mas que também não é uma origem, porque para o Nietzsche a tragédia grega ela tem um contexto de surgimento, né? E esse contexto é que ele busca narrar e depois busca mostrar como que no espírito alemão da época dele, com o romantismo, isso estaria renascendo, né? Seria um renascimento, né, em outros termos, da tragédia. É isso que o Nietzsche tenta fazer nesse texto de Juventude e Nascimento da Tragédia. Mas o Foucault vai em outro texto do Nietzsche,
que é um texto que tem o seguinte título: Consideração extemporânea, né, que é fora do tempo, extemporânea, intempestiva também pode ser uma tradução possível. E o Nietzsche tinha previsto a escrita de várias dessas considerações. Ele, de fato, escreveu 4 considerações extemporâneas. O Foucault vai ler a segunda delas, né, que tem um título que é Da Utilidade e Desvantagem da História para a Vida. É a chamada Segunda Extemporânea de Nietzsche. É um texto de juventude de 1873 para 74, né, quando ele escreveu essas 4 extemporâneas que ele publicou. Então, nesse texto, o Foucault vai identificar o seguinte: o Nietzsche ele tem um conceito principal, uma ideia principal que ele quer defender, que é a ideia de que a vida, né, ela pode se utilizar da história. Né? Então, como é que a vida, que é expansão, que é vontade de potência, um conceito que o Nietzsche vai desenvolver depois, mas que embrionariamente já aparece aqui, como é que essa vida pode se utilizar da história? Né? Como é que a vida pode se servir dos eventos passados? Essa é a ideia do Nietzsche. Né? Existem usos da história que são bons ou nocivos. A vida pode se utilizar de uma maneira proveitosa da história, mas ela também a história também pode fazer com que a vida se enfraqueça. Né? As duas coisas podem ser utilizadas. A história pode ter um uso tanto para um lado quanto para o outro, no sentido do fortalecimento da vida. É um texto que o Nietzsche tenta defender essa ideia, e para isso ele mostra que a história tem 3 modos, né, de utilização: a história monumental, a história antiquária e uma história crítica. São 3 formas de utilização da história. Né? Daí ele dá exemplos, eu não vou lembrar os exemplos agora, mas o texto fica disponível na internet, tem várias traduções para o português, em outras línguas, o original também. É um texto muito estudado, lá tem os exemplos do que seria uma história monumental, né? Pirâmides do Egito, por exemplo. Para que as pirâmides em que sentido contar a história das pirâmides pode fortalecer a vida atual? Ou será que mostrar que um momento a vida foi tão grandiosa e que hoje ela talvez já não seja, será que isso também não vai ofuscar a vida atual e não vai enfraquecer a vida? Então a narrativa de uma história monumental ela pode ir para um lado ou para o outro. Né? É um pouco nesse sentido que o Nietzsche está falando. Né? Só que ele não diz que a história é boa ou ruim em si. Ele está falando dos usos possíveis da história para a vida. Então pode ser, o valor principal é a vida, não a história. Né? A história tem que ser narrada ou em favor ou em detrimento da vida, mas em si a história não tem valor. Ela só tem valor em função da vida. Essa é a ideia do Nietzsche nesse texto. Né? Ele está criticando uma corrente da época dele que é o historicismo, que coloca tudo em perspectiva histórica e para ele isso anularia o sentido da própria vida. Né? Bom, então a história monumental. Depois tem a história antiquária, né? Que seria narrar a história sempre como algo que tem sabe quando você fala, mas tal coisa começou qual é o antecedente histórico disso? Tá? Como se as coisas em si nunca tivessem não tivessem a força de um acontecimento único, uma vez que elas sempre remetem a uma história anterior, a uma coisa antiga. Por um lado isso pode ser ruim, porque também enfraquece, mas por outro, mostrar que tudo tem tradição, que todas as coisas têm um antecedente, né, uma família, também para o Nietzsche nesse texto pode ter um uso positivo, né? Pode ser para um lado ou para o outro. E em terceiro lugar tem a chamada história crítica, né? Que aí se trata sempre de colocar sobre um crivo analítico, reflexivo, as coisas que aconteceram no passado. Para o Nietzsche isso pode ser bom por um lado, mas também pode sempre dizer que a história tem algo de ruim, sempre tem um impeditivo e que ela nunca vai ser superada, então sempre pode ser criticada. Nesse texto, né, o Nietzsche ele chega ele culmina, né, a ideia de que então a vida é o valor principal. E aí a história tem esses 3 usos possíveis e os 3 têm um tipo que tem uma utilidade e também um tipo que tem uma desvantagem para a vida. Né? Ele mostra, portanto, que não tem um uso unívoco da história. O que o Foucault faz lendo esse texto do Nietzsche? Ele mostra que é um texto de juventude, em que algumas ideias do Nietzsche estão começando a se elaborar e que vão ser melhor elaboradas na Genealogia da Moral, que já é o texto de uma década depois, 1880,
se eu não me engano, 88, a genealogia da moral. A consideração extemporânea é de 73, então tem quase entre 10 ou 15 anos de distância entre os dois textos, né? E que daí nesse outro texto, a genealogia da moral, já o Nietzsche mais maduro, ele já teria incorporado aquela ideia da história, aqueles três formas de história, né, numa ideia mais profunda de que existe a genealogia, e que essa genealogia, ela também é sempre, ela está sempre numa polaridade, ela é sempre uma polêmica, né? Como por exemplo a moral, a ideia de bem e de mal, é uma polêmica entre bem e mal, né? E aí a genealogia do bem é também a genealogia do mal, é a mesma, pensando por exemplo no cristianismo, na moral, que o Foucault escreve, o Nietzsche escreve sobre isso no mesmo ano, no livro Anticristo, né? Nesse livro, ele também está tentando rastrear as origens do bem e do mal, mostrando como que bem e mal, no sentido cristão dos termos, né, de bem e mal, não tem uma origem divina, mas sim uma genealogia. E daí ele tenta mostrar historicamente, né, como é que essa genealogia se deu. Para isso ele tem que fazer uma narrativa histórica. E é isso que o Foucault vai herdar do Nietzsche nesse texto. Então a primeira coisa, ele lê a Extemporânea, de 73, vincula com a genealogia da moral, mostrando que na genealogia da moral, Nietzsche já mais maduro, ele sofistica, desenvolve melhor aquela forma de história, aquelas três formas históricas que ele tinha pensado, e a ideia principal, que é a vida, ela continua, só que agora não é mais uma vida como princípio, é uma coisa discutida entre os comentadores do Nietzsche, se a vida no Nietzsche seria um princípio de transcendência também, né? E agora é uma vida pensada como imanência, como força, como jogo, como relação, que é exatamente a forma como Foucault vai entender o jogo de forças a partir da década de 70, né? Então o texto é de 71, ele marca uma virada também, né, em que o Foucault vai começar a se preocupar cada vez mais com a ideia do que é o poder, não mais do que é o saber, né? Claro que as duas coisas estão interligadas, mas as pesquisas do Foucault dos anos 70, elas vão tentar fazer um diagnóstico, uma reflexão crítica sobre o que é o poder. E é a fase chamada genealogia do poder, né? E aí o texto do Nietzsche de 71, então ele é importante para compreender metodologicamente o que o Foucault vai passar a fazer a partir de então. Bom, aí tem uma questão que é interessante, que é assim, existe uma crítica ao Nietzsche, né, que vem de um filósofo que é o Heidegger, e o Heidegger ele vai ler o Nietzsche, vai vincular também como Foucault fez, só que o Heidegger ele vai dizer que a vida em Nietzsche sempre vai ser compreendida pelo próprio Nietzsche como um princípio transcendente. Então aquilo que acontecia na juventude, para o Heidegger, vai permanecer até o final. Até os anos 80, até o momento, né, em que o Nietzsche tem um colapso, né, uma questão mental, e que daí ele para de escrever, que é 1890, então para o Heidegger, desde os primeiros textos do Nietzsche até esse momento, né, haveria uma permanência de uma ideia transcendente do que é a vida. E para o Heidegger, essa vida como princípio, ela organiza todo o pensamento do Nietzsche, e por isso Nietzsche ainda não poderia ser considerado como um pensador crítico da metafísica. Para o Heidegger, o Nietzsche ainda é o pensador metafísico e talvez o último pensador metafísico do Ocidente, né? E o Foucault, nesse texto de 71, quando ele vai criticar a origem, né, o conceito de origem, em detrimento desse conceito, colocar o conceito de genealogia do Nietzsche, também tem ali uma forma de crítica a essa leitura do Heidegger, né? Porque o Foucault está tirando o Nietzsche dessa leitura que admitiria ainda uma metafísica subjacente no Nietzsche e mostrando que o Nietzsche é um pensador histórico crítico, né? Então essa é uma diferença, do Foucault está lendo o Nietzsche diferente do Heidegger e também de uma certa tradição heideggeriana na França, né? Essa é uma questão importante também. E daí veio uma ideia, que eu falei que era a minha leitura também disso, né? Que a ideia minha é a seguinte: para o Nietzsche, para o Foucault, o Nietzsche, nesse ponto, ele se distancia dessa leitura heideggeriana, mas curiosamente ele se aproxima de um outro filósofo que o Nietzsche sempre criticou, né, e que é o Kant. E o Foucault tem uma outra leitura do Kant diferente do Nietzsche. Então uma questão aqui que é um pouco, talvez ousada de se falar, mas que é a seguinte: quando Foucault escreve esse texto,
Ele está querendo resolver um problema que é de dizer qual é o método histórico que ele, Foucault, apresentou durante a arqueologia e vai passar a apresentar a partir de então, que é esse método genealógico. Né? Para isso ele traz o Nietzsche e diz: o Nietzsche foi quem melhor falou sobre a genealogia. A genealogia não é a busca da origem. O filósofo da origem é o Heidegger, né? E o Nietzsche, a leitura que o Heidegger faz do Nietzsche não é suficiente. Então a gente não precisa admitir essa leitura, e ao entender que o Nietzsche teria uma leitura da história melhor que o Heidegger, a gente afasta ele dessa leitura também. Mas aí vem uma questão que é propriamente Foucaultiana. Ele não é simplesmente alguém que adota como um discípulo, um aluno, a ideia do mestre sobre o que é a história, sobre o que é a genealogia. Ele também incorpora, traz ali um traço desse outro filósofo que é o Kant, que o Foucault também leu, né? E que aí tem uma questão que não é propriamente ou totalmente herdeira, tributária do Nietzsche, né? Por quê? Porque o Kant tinha desenvolvido uma ideia que é a ideia de atualidade. Né? Vejam que interessante, trata-se de pensar o tempo. Né? O Nietzsche é o pensador do extemporâneo. Então os valores eles têm que ser pensados, segundo Nietzsche, num horizonte de extemporaneidade, fora do tempo. Né? Fora do tempo. O Kant ele pensa a atualidade. O que é a atualidade? A atualidade é estar, de certo modo, na vertical do tempo presente. Né? Tentar pensar o tempo presente. O Foucault tem um giro que eu acho genial aí de entender que eles estão falando a mesma coisa com palavras distintas e até, de certo modo, contraditórias. Porque o atual do Kant, né, aquilo que é atual, que é presente, é fora do tempo. Né? É uma extemporaneidade. Por que é fora do tempo? Porque essa atualidade ela não condiz com o fluxo necessário dos acontecimentos. Se trata de pensar sobre si, mas pensar sobre si é, de certo modo, também pensar contra o tempo. Né? Em favor de um tempo por vir, como diria o Nietzsche. Então é quase que uma síntese, né, entre o extemporâneo do Nietzsche e o atual do Kant. Só que isso é contra o Nietzsche também, porque o Nietzsche não admitiria essa leitura, ou essa vinculação, essa relação propriamente com o pensamento do Kant. Né? E aí já o Foucault se colocando, então um outro filósofo, né, que leu esses antecessores, se posicionou com relação a eles, mas também criou uma coisa distinta. Né? Então esse daí é o atual do Foucault. O atual do Foucault é que é, por um lado, o atual do Kant e o extemporâneo do Nietzsche. Mas ao dizer que isso é que o extemporâneo do Nietzsche é o atual do Kant, ele trai, de certo modo, o Kant, que não enunciou exatamente isso, e também o Nietzsche. Né? E aí surge um outro filósofo aqui. Né? Um outro filósofo começa a se consolidar depois de uma década de pesquisa sobre o que é o saber e começa agora a pesquisar sobre o que é o poder. Né? Então esse texto aí do Nietzsche, do Foucault, Nietzsche, a Genealogia e a História, de 71, tem todo esse campo em torno disso. E aí, para terminar, qual foi o destino, né, a leitura que foi feita sobre esse texto pelos filósofos contemporâneos? O que os contemporâneos do Foucault encontraram nesse texto? Muitos criticaram Foucault. Os mais próximos do Kant, como Habermas, por exemplo, disse que o Foucault estaria fazendo uma leitura sobre o Kant, né, que pelo menos na primeira leitura do Habermas, depois que o Foucault morreu, ele reviu isso. Né, mas na época, quando ele escreveu o Discurso Filosófico da Modernidade, tem um capítulo lá sobre o Foucault em que ele diz que o Foucault, nesse gesto, ele estaria dando continuidade ao pensamento do Nietzsche, né, mas não teria percebido o verdadeiro gesto kantiano, né, que não é só pensar a atualidade como algo que se dá fora do tempo, mas como o verdadeiro acontecimento, né, da ilustração, que vai, e por mais que ele tenha conhecido recursos, agora é necessário para o Habermas reconstituir esse projeto, né, que vai ser para ele o projeto de emancipação da humanidade e tudo mais. Só que o Habermas pensa isso segundo, né, o Universal de Comunicação, que ele vai desenvolver depois na obra do Agir Comunicativo. O Foucault não concorda, né, com essa ideia de que o principal é o universal do Kant. Para o Foucault, o principal é a extemporaneidade do atual. Então aí tem uma rivalidade, vai surgir e vai prosseguir até hoje, né, entre o Foucault e o Habermas,
e que está presente nos seus herdeiros, né? Os herdeiros do Habermas na escola de Frankfurt, né? Até hoje o Honneth, e mesmo lá na New School em Nova York, muitos deles vão dar prosseguimento a essa crítica. Nancy Fraser, Sheila Ben-Habib e alguns outros, o Honneth. E do lado dos pós-estruturalistas, do Foucault, também vai continuar esse debate, né? A Butler nos Estados Unidos, outros autores, vários autores que seguem, né, essa linha mais vinculada ao Foucault. Isso vai prosseguir até hoje, né? Então era isso que eu queria falar, um debate, né? Na filosofia as coisas não se fecham, é um debate, elas permanecem abertas, né? Mas eu tentei aí mostrar um pouco o panorama, né, do que está em jogo nesse texto, né? Quais são as referências, o que o Foucault coloca ali em diálogo, né? Qual é principalmente as ferramentas conceituais que ele está mobilizando, né? Os textos do Nietzsche aos quais ele recorreu, o Heidegger, que é um filósofo que tem uma outra leitura do Nietzsche anterior ao Foucault e que o Foucault critica veladamente, sem citar, mas pelo menos eu tentei mostrar que é bem clara essa crítica, apesar de estar velada, e a posteridade, né? O que vai ficar para os herdeiros, né, dentro da filosofia contemporânea, a partir desse pensamento do que é a história. Era isso, obrigado aí pela atenção e deixem os comentários aí o que vocês acharam desse vídeo.